Mano, tudo bom com vocês? Vamos continuar o nosso assunto de hoje. Como nós estamos falando do absolutismo monárquico, que é o poder centralizado na mão dos reis, né, ou de uma só pessoa, que é a figura do rei. Nós vimos aí algumas informações, aliás, veremos então algumas informações importantes do Estado absolutista europeu, que é o capítulo 6 que estamos estudando. Hoje nós vamos falar dessa figura aí, ó, crescente fortalecimento do poder real, que atingiu o ponto culminante no século XVI com esse regime absolutista. E essa figura aí, ele é o rei Luís XIV na França, que foi um dos mais importantes símbolos do absolutismo monárquico. Então a gente vai conhecer o absolutismo monárquico de Luís XIV, mas antes disso nós vamos também passar por alguns reis franceses que antecederam o reinado de Luís XIV, e ainda vamos também chegar até o último rei chamado absolutismo monárquico, que foi Luís XVI, certo? A gente vai entender um pouco mais, mas antes de entrarmos nesse conteúdo, eu quero que vocês assistam esse vídeo que vai fazer um resumo daquilo que nós vimos até agora, desse capítulo 6, certo? Com o objetivo de fazer com que vocês realmente não se percam no meio do caminho. Então é um vídeo muito legal, onde vai estar tudo bem traçado, em forma de desenho, de mapa mental, que já vai introduzir essa primeira parte da nossa aula, tá? E a segunda parte é quando entraremos no absolutismo francês. Então assistam aí e já já a gente continua com alguns slides explicando o absolutismo francês. Salve, meus camaradinhas, eu sou o professor Giovanni Bernini e você está no canal História ao Quadrado. O canal onde você aprende história desenhando. É isso aí, transformando através de pequenos símbolos o entendimento dos conceitos e categorias e fenômenos históricos. Se você é novo no canal, já aproveita, dê o seu like, se inscreva para não perder o canal de vista. E no vídeo de hoje a gente vai desenhar sobre o absolutismo e a formação das monarquias nacionais, ou seja, o processo de centralização política e de formação dos estados nacionais, tais como a gente conhece hoje, como os países, fronteiras definidas, poder centralizado, sistema de tributos, sistema de leis, e é isso aí que você vai ver a partir de agora aqui no História ao Quadrado. Isso aí, então vamos falar um pouquinho sobre os estados modernos, a formação dos estados modernos, também conhecido como monarquias nacionais. Então vou fazer aqui a bandeirinha representando o estado, e a coroa representando a monarquia, ou seja, é o princípio dos estados como a gente concebe hoje. Em que contexto que isso vai acontecer? Bom, primeiro a gente tem ali em fins do século XIV e XV um declínio, uma crise do sistema feudal, devido a uma série de fatores ali da Alta Idade Média. Então há uma quebra no sistema feudal. Nós, dentre esses fatores, encontramos a peste negra, e também, logicamente, a fome, devido a um grande crescimento populacional, em que a agricultura, a produção de alimentos não consegue acompanhar este grande aumento populacional. Com isso vão surgir várias revoltas populares, principalmente no campo, mas aqui a gente também já tem um aumento das cidades, mas começa a haver uma série de revoltas camponesas e revoltas populares por toda a Europa. Vamos fazer aqui então, pessoal,
protestando contra o sistema feudal, sistema bastante repressivo já nesse momento. E nós temos também a questão das guerras religiosas, só lembrando que nós passamos ali pela reforma protestante, então a quebra da unidade cristã no Ocidente, e isso vai também causar uma grande instabilidade política em toda a Europa, tendo em vista que a Igreja Católica era uma instituição extremamente importante politicamente. E aí então, para que surja os Estados Nacionais modernos, vai haver a aliança entre 3 grandes grupos. O primeiro deles é a nobreza, então fazer aqui aqueles cabelos bonitões, aquelas perucas brancas que eles utilizavam, os nobres. Lembrando que os nobres são os proprietários de terra, os nobres são os antigos senhores feudais, só que eles estão numa situação econômica e social bem complicada, com a crise do sistema feudal. Então eles são ali os produtores, aqueles que possuem os bens da terra. Temos o rei no meio disso e a burguesia também, a burguesia mercantil, os comerciantes endinheirados que já se estabeleciam nas cidades sem nenhum tipo de vínculo com a nobreza. Tanto a burguesia quanto a nobreza vão fazer uma associação com o rei, porque para ambos o fortalecimento do rei é importante essa centralização do poder. Só que um dos efeitos dessa centralização do poder será o absolutismo, aonde o rei ganha plenos poderes. O rei, ele encarna o próprio Estado e logicamente com isso vai haver também uma grande repressão e autoritarismo por parte do rei. Quais são as principais características do Estado moderno? Bom, as principais características é o poder centralizado na figura do rei. Então você tem todos os poderes centralizados na figura do rei, inclusive o poder religioso nesse momento. Temos também fronteiras definidas, então todo Estado nacional você sabe onde começa e termina. O estabelecimento das fronteiras do Estado. Então vamos fazer aqui uma cerquinha. E o mundo, o estabelecimento dos países. Lembrando que a nobreza ela se alia ao rei para poder permanecer com seus privilégios, enquanto que a burguesia apoia o rei para obter uma série de benefícios comerciais, entre eles a unificação das moedas, dos impostos, dos pesos e medidas. Então por isso há essa necessidade. E uma legislação própria e unificada em todo o território nacional também é uma das características do Estado moderno ou da monarquia nacional. Também o sistema tributário unificado, essa que inclusive era um dos pedidos da burguesia, não o pedido de pagar imposto, mas de se unificar as taxas todas no território. E o estabelecimento, lógico, de um exército nacional, substituindo os cavaleiros feudais, os cavaleiros medievais, em que cada um cuidava do seu feudo. E agora teremos um exército nacional profissional para proteger o rei e também fazer cumprir as suas ordens. Dentro da questão econômica, nós temos o mercantilismo, que é o primórdio do capitalismo. O mercantilismo que tem como principais características o metalismo, ou seja, a acumulação de metais preciosos, especialmente o ouro. É ali que mora, que reside a riqueza de um estado, então há necessidade desse acúmulo de ouro. Para que isso ocorra, a balança comercial deve estar sempre positiva. Por quê? Porque tem-se a ideia de que a riqueza ela é finita, ou seja, se alguém fica rico é porque alguém fica pobre. Então,
uma forma de você atrair dinheiro para o seu território é mantendo a balança comercial positiva, ou seja, vendendo, exportando mais do que importando. O colonialismo é outra característica do mercantilismo, né? O colonialismo que inicia-se ali com as grandes navegações e é uma também das formas dessas monarquias nacionais conseguirem ouro e prata através da extração desses minérios em outros territórios, especialmente na África e na América. O protecionismo que é uma prática comercial que ocorre ainda hoje, onde os países taxam os produtos de outras nações a fim de proteger a sua indústria e a sua economia. Então vamos fazer aqui as mãos do Estado protegendo o mercado nacional. E por fim a pirataria também, principalmente ali a Inglaterra ficou muito marcada por isso. A pirataria, que era então o ataque aos navios de outras nações para subtrair as suas riquezas, e também era uma das formas de acumulação de capital ali nos primórdios, do mercantilismo. Então essas são algumas das características do Estado Nacional moderno. Muito bem, meus camaradinhas, a gente acabou de ver então as principais características dos Estados Nacionais e também do absolutismo. Dê o seu like, dê o seu joinha, também se inscreva no canal, não se esqueça. Lembrando que o material que foi feito neste momento já está disponível na internet no meu site historiaalquadrado.com. historiaalquadrado.com, acessa lá que você vai ter acesso em PDF e em JPG, formato A4, prontinho para imprimir, tanto a versão para desenhar quanto a versão para colorir e a versão pronta para você utilizar como quiser. E até a próxima, galera. Valeu! Pessoal, depois da gente ver aí esse vídeo, como eu sempre falo, é um vídeo bem didático, com desenhos, fazendo aí uma linha de raciocínio, seguindo o tipo de mapa mental. E observaram aí que no vídeo eu passei e permiti aí a passagem também de um conteúdo que veremos de forma mais aprofundada no próximo capítulo, mas que fazem parte aí das características da formação dos estados nacionais. Vimos aí mercantilismo, protecionismo, metalismo. A gente vai entender tudo isso que faz parte aí da formação dos estados nacionais. Então, a partir dessa primeira etapa aí, que fez toda uma revisão para que vocês não percam o fio condutor do assunto, nós vamos agora, de forma um pouco mais específica, falar de um estado absolutista que serviu como modelo para o restante dos estados absolutistas. E essa característica de estados absolutistas, eles vão surgir aí na chamada Idade Moderna. Tá? Lembrando que eu já falei para vocês que existia a figura do rei na Idade Média, só que ele não tinha tanto poder, não tinha o poder absoluto em suas mãos. Então o absolutismo monárquico, na chamada Idade Moderna, ele começa a surgir de uma forma muito mais forte. Tanto é que o próprio nome diz absolutismo monárquico, que é o poder centralizado na mão de uma só pessoa, que é a figura do rei. Então vários estados absolutistas começaram a aparecer na Europa. Esses regimes absolutistas surgiram na Prússia, que fazia parte aí do Estado alemão no período da Idade Moderna, o Sacro Império da Espanha, com católicos, na Rússia também, com católicos cristãos e ortodoxos. Então, o absolutismo monárquico ele vai se espalhando. Tem também o absolutismo português. Nesse capítulo, nós vamos estudar dois absolutismos. O primeiro é o absolutismo monárquico francês e o segundo nós vamos ver o absolutismo monárquico inglês, certo?
Falamos um pouco já sobre Portugal e o seu pioneirismo e o absolutismo, né? Mas agora a gente vai focar nos estados absolutistas franceses e ingleses. Na aula de hoje, nós vamos ficar apenas no absolutismo francês. Então, diante de tantos absolutismos que estavam surgindo, as características desses governos absolutistas em vários países, eles variavam bastante de região para região, né? Dependendo aí das condições políticas, dependendo das condições econômicas, sociais, culturais, mas aquele que serviu de modelo para o restante dos países foi o modelo francês. Esse se tornou aí o modelo para os demais países. Então a gente vai focar mais nesse absolutismo chamado absolutismo francês, ok? Então deixa eu passar aqui o slide. Então vamos lá. Diz assim: absolutismo francês, monarquia nacional francesa, ou seja, governo centralizado na mão de uma só pessoa, que é o rei. E temos aí um fato interessante, que é um fato histórico, que foi a Guerra dos 100 Anos. Um fato bastante importante para que a gente possa entender mais essa dinâmica do absolutismo francês. Então, o que acontece, né? Após esse período aí da chamada Guerra dos 100 Anos, duas dinastias elas vão disputar o poder de centralização do poder, né? Então havia uma dinastia que está com o nome aqui de Valois, né? Mas na verdade se pronuncia Valois. Deixa eu só pegar aqui o lápis. Então essa dinastia aqui, ó, a dinastia de Valois, foi a primeira dinastia aí, ou seja, a primeira família que ficou à frente da França, né? Tendo aí a figura de um rei vindo dessa família Valois. E essa família Valois era uma família que tinha como tradição a religião católica, certo? E aí, por outro lado, após essa Guerra dos 100 Anos, o período que os Valois permaneceram no poder, em 1589, os Valois eles foram substituídos por uma outra dinastia, que chama-se aí a dinastia dos Borbões, ou Bourbon, aqui ó, essa dinastia que está com esse nomezinho aqui embaixo, tá? Então, os Borbões aí, eles reinaram até o século XVIII, e foi sob a dinastia dos Bourbon, que o regime absolutista francês viveu tanto o seu momento de apogeu, que é o momento áureo, né, mais forte, como também o de decadência, declínio. Então foi sobre esse governo dos Borbões, onde também vai surgir aí o rei mais conhecido de todos, que é o Luís XIV. Ele se dizia então o Rei Sol e dizia a frase: o Estado sou eu, para mostrar o quanto ele era absolutista. Então, com a ascensão ao poder de Carlos IX, menor de idade, sua mãe Catarina de Médici e Henrique de Guise convenceram o rei a fazer aí uma conspiração contra os protestantes. Então, o que tem a ver católicos e protestantes? Deixa eu passar aqui, você vê aqui católicos e protestantes. Esses protestantes aqui, oriundos da reforma protestante, certo? Aquela reforma lá de Lutero, mais especificamente a reforma de Calvino. Então, os protestantes nessa época que eram chamados na França de huguenotes, que eram os seguidores de João Calvino. E por outro lado, você tinha aqui os católicos, que eram os católicos romanos, né, no qual o próprio Martinho Lutero, Calvino lutaram aí
e houve essa separação do cristianismo. Muitos conflitos ocorreram entre católicos e protestantes, e dependendo da dinastia ou do rei que tivesse no poder, uma das religiões teriam aí um dos segmentos do cristianismo, né, porque os dois, a religião é cristã, eles estariam aí sendo privilegiados dependendo da dinastia. Então os Borbões, eles eram em grande parte aí huguenotes, certo? E consequentemente os protestantes levaram algumas vantagens. Mas houve um momento na história que foi um dos momentos mais sangrentos da história moderna entre a rivalidade entre católicos e protestantes, que foi sobre a dinastia dos Valois, que foi essa primeira dinastia na França, que ocorreram aí vários conflitos entre os huguenotes, que eram os calvinistas franceses, e na grande maioria esses calvinistas eram burgueses, que eram apoiados pelos Borbões. Então são esses aqui, ó. Deixa eu achar aqui novamente o pincel, certo? Então aqui, ó, nesses eles eram apoiados pelos burgueses, enquanto aqui do outro lado, os católicos, eles eram na sua maioria nobres, certo? Então vejam, uma burguesia que estava buscando seu espaço, essa burguesia apoiou até mesmo, foi a burguesia que apoiou Lutero, né? E tem a nobreza aqui, que era bastante católica. Então era a maioria dos nobres. Então um dos episódios mais violentos da disputa entre protestantes e católicos foi conhecida aí como a Noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, com o assassinato aí de milhares de huguenotes. Então foi uma ordem dada aí pela dinastia de Valois, onde na França houve essa batalha sangrenta, onde mulheres, crianças, idosos não foram aí poupados, e foi uma noite de muito sangue, e realmente é algo lamentável na história, né? O período conhecido aí como a Noite de São Bartolomeu. Então, pessoal, para tentar aí unificar, ou aliás, pacificar, né, essa situação de guerra religiosa, de disputa religiosa entre huguenotes, que eram os protestantes calvinistas, e os católicos, essas batalhas, essas guerras constantes na França enfraqueciam bastante e ameaçavam a própria unidade francesa. E o rei da época, até então, o rei Henrique IV, ele fazia parte da dinastia dos Borbões, e ele promulgou, e entendo aí por promulgar, tornar algo oficial, né, e público, um edito que é chamado Edito de Nantes, certo? Que é um documento que concedia liberdade de culto aos protestantes franceses. O objetivo principal de Henrique IV era trazer uma estabilidade na França, tentando acalmar os ânimos entre protestantes e também os católicos. Tendo então a França resolvido essas questões internas, ela também tentou expandir um pouco mais o seu reino e o seu poder, né? E o rei que sucedeu o rei Henrique IV foi o rei Luís XIII, né? Ele viveu aí entre 1610 e 1643. E esse aí, ele procurou nomear logo um cardeal chamado Cardeal Richelieu, que ajudou muito a reforçar o chamado absolutismo francês. Ele diminuiu mais o poder dos nobres, para que esse poder ficasse mais centralizado na mão do rei, certo? E a França, nesse período, a França ajudou a Portugal a se livrar aí
e tem uma independência, né? Esse período aí de guerra portuguesa ficou conhecido aí como a Guerra dos 30 anos. Então a França ajudou a combater os Habsburgos nas lutas holandesas pela independência, além dos holandeses também na restauração portuguesa, que deu aí na Guerra também dos 30 anos. Quando esse último, a Guerra dos 30 anos, terminou, em 1648, a França já havia estendido seu domínio sobre os territórios de todo o Império Romano, do Sacro Império Romano, e se firmava cada vez mais como uma potência continental europeia, certo? Então, houve aí um período que já se iniciava, o período de apogeu da monarquia francesa. Mas o auge mesmo dessa monarquia se deu no reinado desse cidadão aqui, ó, Luís XIV. Ele se considerava aí o Rei Sol, né? Então veja que importância ele se dava, e que narcisismo, né, ele tinha nele, né? Então o Rei Sol, aquele que afirmava que o Estado sou eu, ele nasceu aí em 1643 a 1715, na França, e foi sob o governo dele que a França viveu o apogeu do absolutismo francês. Ele se tornou rei aí com 5 anos de idade, mas como não tinha ainda a idade estabelecida, né, a maioridade, houve um cardeal que ficou aí como seu tutor, chamado cardeal Mazarino, e esse cardeal foi aquele que acompanhou Luís XIV até a sua maioridade. Então, quando o ministro Mazarino ele morre, Luís XIV ele passa então a dirigir pessoalmente toda a política interna e externa do reino, certo? Ele escolheu o responsável pelas finanças do Estado, ele saiu escolhendo todos aqueles que trabalhariam na parte interna, na manufatura, na produtividade. Ele também procurou fortalecer o exército francês, né, onde ele instituiu um exército monárquico permanente, submetidos aí a uma rígida disciplina e formado por voluntários pessoais que aí depositavam toda a sua lealdade ao próprio rei. Então foi um exército, e a formação do exército é muito importante, um exército nacional, que é uma das características principais de uma monarquia absolutista e da formação de um Estado moderno, né? A outra coisa também importante é que o rei Luís XIV, ele seguiu aí as ideias de Bossuet. E aí vocês devem lembrar, quando nós estudamos os teóricos do absolutismo monárquico, então Bossuet era aquele que defendia que o rei era um representante de Deus na terra. Então era a teoria divina dos reis, onde o poder do rei era um poder sagrado, porque todo poder foi instituído por Deus. Então ele, como rei, todo o povo deveria obediência a ele, porque estariam obedecendo também à vontade de Deus. Então ele seguiu aí, firmou cada vez mais essa ideia para ter esse governo muito mais centralizado. Só que um detalhe aí fez toda a diferença, porque Luís XIV ele era católico. Como católico, ele revogou aquele édito, né, o de Nantes, que dava liberdade religiosa para os protestantes, e ele restabeleceu a perseguição aos huguenotes protestantes. E aí, novamente, o caos vai se iniciar na França. Mais de 150 mil pessoas deixaram a França, entre funcionários do governo, soldados, burgueses, todos esses que eram protestantes. Isso foi, consequentemente, abalando toda a economia francesa e resultou
uma crise econômica, e aí inicia-se aí as duras críticas ao regime absolutista de Luís XIV. Ele poderia ter deixado quieto, né? As coisas estavam indo bem, mas ele, influenciado também por muitos católicos, ele resolve perseguir novamente os protestantes. Tudo aquilo que havia sido já colocado por Luís XIII, né? Aquela paz interna entre huguenotes, que eram os protestantes e os católicos, o rei Henrique, Luís XIV, né? Ele quebra esse édito, né? E revoga essa lei, e todo o caos começa novamente. Outro problema também foram as guerras que a França foi se envolvendo, né? E as finanças aí foram ficando cada vez mais enfraquecidas. Um dos seus principais inimigos sempre estava voltado aí para a Inglaterra. Então a França vai se envolvendo em guerras, diversas guerras, vai se enfraquecendo, e a oposição a esse regime absolutista começa a aumentar. Então, o sucessor de Henrique XIV foi seu próprio neto, aliás, o sucessor de Luís XIV foi seu próprio neto, Luís XV, e na sua administração ela foi marcada por enormes gastos com a corte e por conflitos internacionais, como a Guerra dos 7 Anos, contra a própria Inglaterra. Então, com a derrota, a França perdeu grande parte de suas colônias, como também a região que corresponde hoje ao Canadá. E foi aí sobre o rei francês, conhecido aí como Luís XVI, que as dificuldades se intensificaram, resultando na chamada Revolução Francesa em 1789. Ou seja, quando entrarmos aí na Revolução Francesa, a gente vai estar falando do século XVI. Isso vai ser assunto para vocês do 8º ano, mas é só para que vocês entendam como foi essa sucessão, né, de reinados de Luís XIII para Luís XIV, para Luís XV e Luís XVI. O Luís XVI, o fim dele foi trágico, né? Ele foi decapitado após aí a chamada Revolução Francesa. Então, por isso aí no slide está dizendo, início da crise do absolutismo francês, muitos gastos militares e com luxos também da corte. A corte francesa era uma corte bastante vaidosa, né? A vaidade, a ostentação, para Luís XIV simbolizava muito poder, e ele procurava realmente mostrar tudo isso para aqueles que chegassem, para que se admirassem e ao mesmo tempo se assustassem, né, com tanta riqueza. Então Luís XIV, ele foi conhecido aí como aquele que cultuava a sua própria imagem, né, o narcisista, chamado de Rei Sol. A frase, como eu falei, o Estado sou eu, ele expressa aí o desejo de controlar todos, né? Ou seja, de ter todos os poderes na sua mão. Ele diz, eu sou o Estado e o Estado sou eu, dizendo que ele era o dono de tudo e o que ele dissesse era a vontade geral, todos deveriam seguir, né? Então, outra forma aí de ostentar, deixa eu só passar aqui, ó, era esse castelo aqui, ó. É o Castelo de Versalhes. Era uma outra forma de ostentação do poder absolutista de Luís XIV, com seus luxuosos aposentos e monumentais jardins. Então, observem, o Palácio de Versalhes tinha aí 100 hectares, 700 quartos, 352 chaminés, 1.250 lareiras, 67 escadas, 2.153 janelas e um parque de 700 hectares. Então vejam que algo
é magnífico, exageradamente magnífico, né? A ostentação desse monumento tão luxuoso. E tudo isso era pago, claro, com o dinheiro do próprio Estado. Luís XIV também financiava escritores, criava academias para diversas atividades, como arquitetura, pintura, ciência. Então, assim, enquanto havia muita ostentação da nobreza e da corte, o povo passava uma situação bem complicada financeiramente, né? Então, quando tinha bailes, o povo morria de fome. Muitas coisas também foram produzidas nesse período. Claro, aquelas que eram de interesses da própria coroa. A produção intelectual também vai aumentando, mas é algo muito, muito grandioso, olhando o outro lado, situações bem extremas, né? Então, extrema riqueza e do outro lado aí a França passando situações difíceis, dívidas em cima de dívidas, e ele não priorizava pagar, Luís XIV não priorizava pagar as dívidas, nem muito menos estava tão preocupado aí em ajudar a população, né? O povo que mais necessitava. Aqui é só para vocês observarem o quarto de Maria Antonieta, como era aí luxuoso, né? Isso aí é folheado mesmo, é ouro. Isso é só um dos quartos. Então vejam que exagero. Se vendesse isso aí, com certeza pagaria, daria condições de muitas famílias na França que estavam passando situações de extrema dificuldade, de extrema pobreza, poderiam ser alimentados por um bom tempo. Então observem mais um pouco, né? Algumas fotos do castelo lá de Versalhes, parte interna como era bonita, olha o jardim, uma parte do muro. Então realmente foi algo absurdo, né? A sua ostentação e o seu narcisismo. E essa monarquia, monarquia francesa, como eu já falei, ela vai até o rei Luís XVI, que já é aí no partir do século XVIII, né, com a Revolução Francesa. Ele vai ser decapitado, se vocês vão estudar no 8º ano, e a França posteriormente vai ter uma disputa política muito grande de grupos chamados jacobinos, girondinos. Sai a monarquia, entra a república. Depois vem a figura de Napoleão Bonaparte como grande imperador e líder da França. Então, após a decapitação do rei Luís XVI, né, que vem aí, lembrando só vocês, Luís XIII, XIV, XV, e o último dessa dinastia dos Borbões é Luís XVI, que vai ser decapitado no século XVIII com a Revolução Francesa, e aí finaliza-se então esse período de absolutismo monárquico na França, ok? Então a gente para por aqui. Aquilo que era mais necessário e importante sobre essa monarquia francesa nós vimos agora, tá? E na próxima aula, que vai ser a aula ao vivo, nós vamos falar sobre uma outra monarquia que era aquela arquirrival da própria França, que é o absolutismo monárquico inglês, tá bom? Então um abraço para vocês, assistam novamente a aula, porque são muitas as informações. Procurei até filtrar aquilo que é mais importante, tá certo? Para que pelo menos a gente tenha uma boa ideia, uma ideia geral e mais organizada do que estar jogando tanta informação e vocês terem dificuldade de absorverem, tá bom? Então a ideia central foi passada aqui para vocês e aguardo vocês aí na próxima aula ao vivo. Um abraço a todos.